Tem uma pergunta para fazer para vocês, que é o título da mensagem de hoje: quando é que a palavra tem poder? Quando que a palavra tem poder? O versículo que eu separei, irmãos, é esse Provérbios 15:1, que é uma dica para a gente, né? Provérbios 15:1 já é uma dica para a gente. A Bíblia vai dizer assim, ó, na NVI: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Na linguagem de hoje diz assim, ó, a resposta delicada acalma, mas a palavra dura aumenta a raiva. Interessante, não é? Queridos, essa questão do poder da palavra é algo que nós temos que colocar sempre com a lente da Bíblia. E a Bíblia diz sobre isso. Nós já tivemos um tempo, e muitas pessoas ainda vivem debaixo de algumas crenças sobre o poder da palavra. Nossa igreja já viveu muito isso, né? Inclusive você cuidar de expressões, falar assim, você não pode usar para, puxa, essa minha dor de cabeça, não fala isso, está amarrado em nome de Jesus, essa dor de cabeça não é sua, tal, ou então, essas coisas assim, ou as expressões, né, como chamar uma criança de danado, vixe, misericórdia, você sabe o que quer dizer danado, tal, essas palavras. Eu acho legal as pessoas se preocuparem com a qualidade das palavras que saem dos seus lábios, mas o perigo é quando dá um poder ou uma eficácia que a Bíblia não dá. Sobre esse tema, é interessante você saber que a palavra dita, ela vai permear entre três fatores. Primeiro, quem está dizendo? Quem está falando a palavra? O segundo fator é o que está sendo dito. E o terceiro, para esse nosso raciocínio aqui, o como isso está sendo dito. Ou como isso está sendo dito e como isso está sendo ouvido. Então, olha, quem, o que e como. Como está sendo dito e como está sendo ouvido. Quero destacar então três fontes de palavras nessa noite. Três lugares, da onde saem palavras. Quando o quem é Deus, quando o quem é Satanás, ou quando o quem é um indivíduo, uma pessoa, um ser humano. Então, quem diz? A Bíblia vai dizer para nós que Deus, falando sobre Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas e Ele o fez pela palavra. E esta palavra é identificada na Bíblia em dois momentos muito legais, gente. Um que fala que Jesus foi a palavra, Cristo foi a palavra. E o outro é o símbolo que é ligado à água. A água tem um símbolo de ser a palavra, em um momento dos ensinos de Paulo. A Bíblia então vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra, e vai dizer assim, ó, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja isso, haja aquilo. Então Deus criou tudo pela palavra. A palavra de Deus, ela tem poder sempre, e a gente vai ver isso. Como eu disse para vocês, o próprio Cristo é identificado com a palavra dentro dessa revelação do primeiro capítulo de João, do Evangelho de João. Você abre a sua Bíblia no primeiro capítulo de João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, a Bíblia vai dizer assim, ó, que no princípio era o verbo, ou era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam.
Quando a palavra vem de Deus? Quando a palavra se identifica até mesmo com o próprio Deus. Então, há poder nesta palavra. E onde está o poder desta palavra? Primeiro, daquele poder criador, irmãos, de tudo, da natureza, do universo, de todas as galáxias, de tudo que você possa imaginar. Mas há um poder na palavra de Deus, de uma transformação de categoria do ser humano, de mudar de criatura para filho de Deus. É interessante que a Bíblia vai nos trazer esta informação, né? E quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 5, 24. Essa capacidade que a palavra tem de transformar o indivíduo, a palavra transformadora de criaturas em filhos, conforme diz o próprio Evangelho de João, nesse mesmo capítulo, quando você vai chegar lá no versículo 12, você vai encontrar, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, há poder na palavra de Deus sempre. Quando a gente pensa em quem está dizendo, se é Deus, se for Deus, tome muito cuidado com palavras que se colocam na boca de Deus. Olha, o Senhor tem uma palavra para você. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Você acaba depois se decepcionando, porque não foi Deus que disse isso. O indivíduo até gostaria que fosse Deus, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia vai dizer então, queridos, que quando quem está dizendo é Deus, esta palavra vai ter sempre poder. Quando que a palavra tem poder? Quando ela sai dos lábios de Deus, quando ela tem a origem em Deus. E quando você vai conhecer a palavra de Deus, você vai ver que Deus, ele fala de maneira para toda a humanidade, mas a eficácia da palavra alcança o teu coração. Por isso que eu vou sempre estimular vocês a terem um contato direto com a palavra de Deus. Eu imagino que ali ainda tem aquele planozinho da leitura bíblica. Se não tiver ali, você quiser receber de mim pelo WhatsApp, eu tenho lá um PDF que ao imprimir fica do mesmo tamanho que nós distribuímos aqui, mas deve ter alguns ali. Leve esse plano bíblico e tem um desafio de você conhecer a palavra de Deus, e você ficar atento para que os pregadores, esses homens, essas mulheres, que usam essa posição estratégica na sua vida, de dizer que está pregando a palavra de Deus, ao você conhecer a palavra, vai haver muita harmonia entre o que você lê e o que é pregado muitas vezes, e precisa ser assim. Quando essa harmonia não existe, essa palavra não tem poder nenhum. Muito bem, gente, quando Deus diz, quando é o Senhor que fala, é porque esta palavra vai ter sempre poder. Agora, quando é o diabo que fala? Pastor, mas o diabo fala? Olha, o diabo não fala tanto quanto na Bíblia, como o diálogo que ele teve com Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 4, o diálogo que ele teve com Deus, por exemplo, no primeiro capítulo de Jó. Mas hoje o diabo de certa forma, encontra voz nos lábios de pessoas que nos cercam, e que algumas vezes, sem que saibam, ou por ignorância, ou talvez até sabendo o que está sendo, acaba sendo uma boca do diabo nas nossas vidas. E aí tem uma variante nisso. Por quê? Depende de como está sendo ouvido e de quem está sendo ouvido. Sobre as referências bíblicas de quando o diabo fala, eu citei Mateus 4, né? Quero destacar o versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse, o diabo dizendo, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E essa tentação de Cristo aqui tem uma característica muito forte sobre a revelação do que o diabo diz. Ele usa a Bíblia aqui. Ele usa a Bíblia em Mateus capítulo 4, mas nós não vamos ficar destacando isso.
É muito interessante isso. Há uma revelação no livro de Zacarias, o penúltimo livro da Bíblia, que aparece pela primeira vez a função do inimigo em termos da realidade espiritual em que todos nós vivemos. Zacarias, irmãos, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Você vai encontrar Malaquias, e um pouquinho antes de Malaquias, lá está Zacarias. No capítulo 3 de Zacarias, tem um drama ali muito legal, que eu gostaria, mas eu separei esses versículos apenas para dizer essa função satânica que a Bíblia revela sobre o inimigo. Diz assim, ó: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote. Estou lendo Zacarias 3, tá? Versículo 1 e 2. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Vou ler todo o texto. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor repreenda Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? O que eu quero destacar aqui, irmãos, é essa função do inimigo, de acusador. O reflexo dessa revelação bíblica de Zacarias 3:1, você vai encontrar agora lá no final, lá em Apocalipse. Vai lá em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12 fala de como que é esse ministério satânico na vida dos filhos de Deus. Olha só, irmãos, Apocalipse 12, versículo 10 e 11, diz assim, ó: então ouvi uma voz do céu, Apocalipse 12, tá? Então ouvi uma voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador. Lembra lá de Zacarias, que ele estava ali diante de Deus para acusar o sacerdote Josué? Agora aqui, o acusador. Acusador de quem? A Bíblia vai dizer: o acusador dos nossos irmãos, que os acusam. Olha que revelação top, gente. De dia e de noite. Olha que coisa. O acusador que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Eu tenho uma curiosidade muito grande para saber que treta é essa, que Satanás tem que ficar lá acusando a gente diante de Deus. Satanás realmente não é onisciente, porque ele saberia de que Deus jamais daria qualquer ouvido a uma acusação dele, mas como ele é tão tchongo como a maioria dos tchongos, ele fica lá. E a Bíblia diz que ele os acusava de dia e de noite. Agora vem uma coisa linda, né, para a gente saber, o versículo de número 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Olha o poder da palavra aqui. Quando Deus está dizendo, irmãos, a palavra vai ter sempre poder. Mas quando é esse infeliz de Satanás, aí ele precisa de alguém que acredite. Mas isso eu vou destacar mais. É vencido pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. E esse testemunho aqui, irmãos, está mais com a questão da vivência da palavra do que de você pegar a Bíblia, como eu já vi alguns exorcistas pegar a Bíblia e ficar batendo na cabeça do coitado do endemoniado, falar assim: não, queima, queima, queima. Isso aqui não resolve não. Esse livro, sem a vivência do conteúdo dele, não vai ter poder nenhum, porque ele vai ser só um papel, né? Mas é interessante, as pessoas pegam a Bíblia e bate e faz as coisas assim. Cuidado com isso. Mas aqui há uma expressão muito linda no versículo 11 de Apocalipse, que é o poder, pela palavra do testemunho, né? De você vivenciar a palavra. Muito bem, eu falei de que quem fala, né? Deus, Satanás. Agora o ser humano. Eu quero destacar, irmãos, Davi, tá? Davi e o apóstolo Paulo, eles tiveram, pelo menos por 2 vezes, um comportamento muito parecido. Quando Davi, olha só, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, olha as palavras, que era uma maneira de se humilhar que se tinha diante de um soberano. A cultura humana é muito assim, né? A gente, quando quer mostrar um pouco de humildade, você tem que tomar muito cuidado com isso,
quando você começa a se denegrir para demonstrar a sua humildade. Isso que Davi vai fazer aqui não é um modelo de comportamento. O apóstolo Paulo meio que replicou isso também, mas o apóstolo Paulo estava mais chamando a atenção para uma questão de nós não sermos soberbos. Mas olha a palavra que Davi usa com relação a si mesmo. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4 e 5. Agora eu estou na parte que nos interessa, né? Quando é nós que estamos com a palavra. Davi pergunta para Saul assim: contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? Eu estou lendo Samuel 24, versículo 4 e 5. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4 e 5. Aí Davi usa essas expressões aqui, ó: um cão morto, uma pulga. Então Davi, ele se autodenigre, né? Assim, poxa, Saul, você está procurando quem? Cachorro qualquer, uma pulga? Então, essa expressão de Davi, aí ele continua dizendo: o Senhor seja o juiz e nos julgue, considere ele a minha causa e a sustente, que ele me julgue livrando-me das suas mãos. Tudo bem, irmãos, aqui Davi se autodenegrindo. Agora veja Davi diante de uma batalha que antes de ser uma batalha bélica, foi uma batalha verbal, uma batalha de jogar palavras de maldição daqui para lá. Foi na luta que Davi teve com Golias. Vá agora, por favor, ou melhor, volte agora, por favor, para o capítulo 17. Olha a batalha aqui de palavras, irmãos. Essa batalha, ela se deu primeiro no campo das palavras. Agora imagine se a palavra tem sempre poder. Davi já estava morto antes de entrar na batalha com o gigante. Mas antes de vocês, mas a batalha de Davi, antes de dar aquela treta lá das pedrinhas e da funda, olha um pouquinho antes. 1 Samuel capítulo 17, versículo 42 vai dizer assim, ó: que o gigante olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo, e aos animais do campo. Palavras de maldição. Davi perderia a guerra aqui agora, irmãos, se a palavra vai ter sempre poder. Agora veja o jogo de palavras. Agora veja Davi. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. A primeira palavra saía dos lábios do gigante. Teve poder? Não. Essa segunda palavra estava baseada exatamente no decreto de Deus para aquele dia. O que eu quero dizer com essas duas expressões, irmãos? A palavra, quando sai dos lábios de um indivíduo, preste atenção nisso, ela não tem poder, porque simplesmente ela está sendo dita. Ela precisa de que a pessoa que está ouvindo, olha isso que eu vou ensinar para você. Tanto se for uma maldição como esta, se for uma palavra depreciativa, o indivíduo que está ouvindo precisa acreditar nisso, e não só tomar atitudes que mostrem o quanto ele está acreditando. Se Davi acredita no que o gigante estava falando, ele sairia correndo. Então, dos lábios de uma pessoa, não esqueça disso que o pastor está ensinando, possa ser o que estiver sendo dito, você precisa ouvir, acreditar
e tomar atitudes nisso, e vou exemplificar isso, que já vi isso na prática, principalmente na vida da minha família. Muito bem, irmãos. O apóstolo Paulo também, eu citei o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo usou essa prática de Davi, mas com palavras mais brandas, né? 1 Timóteo 1,15, ele diz assim, ó: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, Cristo Jesus que veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Paulo, uma expressão de humildade, né? 1 Coríntios 15:19, Paulo diz assim, ó: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Por que eu usei esse exemplo aqui? Porque a palavra de Paulo era uma palavra de uma expressão de humildade, mas essa palavra de Paulo não teve poder. Para vocês terem uma ideia, a história comprovou que ele é o maior dos apóstolos. Ele meio que rivaliza ali com Pedro, né, pastor Roque? E fica os dois ali numa briguinha, inclusive no livro de Atos, né? Tem até uma treta entre eles lá em Atos capítulo 2, mas não há, né? Não há nenhuma rivalidade entre eles. Só estou dizendo o seguinte, que se a palavra tivesse poder, Paulo, ele está usando uma expressão aqui, irmãos, de humildade, mas não exatamente de um decreto. Ele diz isso. Mas vamos chegar aos ensinamentos finais dessa palavra, que eu gostaria muito que você saísse daqui respondendo esta pergunta: quando que a palavra tem poder? Primeira coisa, não há nenhuma mágica em uma palavra, tipo aquela expressão dos mágicos, abracadabra, ou então abra-te sésamo. Não existe nenhuma palavra mágica nesse sentido assim. Como eu disse para vocês, nós já passamos, e eu fiquei muito feliz quando o ministério, falando nisso, boas-vindas aí para o André, para a Keile, para todo o ministério de música hoje, que voltou de férias. Vamos aplaudir ao Senhor, porque o André chegou, a Keile chegou, todo mundo chegou. Eita, glória a Deus, agora sim. Irmãos, olha só, eu fiquei muito feliz, porque a gente não combinou nada, mas a música que eles cantaram hoje tem tudo a ver com o que eu vou dizer para vocês aqui. Houve um tempo, e ainda há algumas pessoas, isso aqui é muito perigoso, ó. Nós já passamos por essa fase de sermos uma espécie de Deus criadores de realidades, simplesmente porque estava sendo dito. Então era dito assim, ó: declara, determine, fale que essa coisa vai acontecer, porque há poder nas suas palavras. Fizemos isso aqui, Bel, muitas vezes. A gente já e declara e fala tal, aí começou essa neura de você tomar cuidado com as palavras que você diz tal. Irmãos, olha, o que já foi declarado e o que já foi dito, as pessoas se transformaram em criadores de realidades porque estavam sendo ditas. Aí houve uma frustração enorme. Aí apareceu uma música que a Shirley cantou hoje aqui, que é uma espécie de uma música de um certo consolo, porque antes, irmãos, era declarado que toda porta vai abrir, basta que você declare. Aí vem a Shirley e canta: se a porta abrir, ele é Deus, se não abrir, ele continua sendo Deus. Muitas portas não abriram, aí resolveu, vamos cantar alguma coisa aí para dar um consolo. Mas antes, não, declarou, a porta abre. Não, declara que a doença vai embora. Se a doença chegar, ele é Deus. Se a doença ficar, ele continua sendo Deus. Então, irmãos, esta música é uma música de transição entre o passado, em que se declarava deuses criando realidades espirituais, ou realidades porque estavam sendo ditas. A igreja então virou o criador de realidades. E graças a Deus que poucas pessoas se decepcionaram tanto com Deus que até desistiram, porque declararam, falaram. Ainda bem que Deus foi trabalhando no coração da maioria. Aí vem uma música linda dessa. Essa música é para ser decorada para a gente. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Por quem Deus é, Ele fazendo ou não, Ele é Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente, por favor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É bom você lembrar, né?
Deus sem mim continua sendo Deus, e eu sem Deus estou lascado, estou no óleo, estou frito. Ele sem mim continua sendo Deus, mas eu sem Deus estou frito mesmo. Irmãos, muito bem, a Bíblia vai dizer, realmente, agora quero citar um outro provérbio muito conhecedor, muito dito nessa hora, que é Provérbios 18, 21. Eu quero que você ouça esse provérbio, se preocupe com isso, porque isso aqui é verdade. Isso aqui é uma verdade que vai entrar nas variáveis, tá? Eu vou dizer quais variáveis que são. O que diz Provérbios 18, 21? A morte e a vida estão no poder da língua. Preste atenção. Aquele que a ama ou a que bem utiliza comerá do seu fruto. Na linguagem de hoje vai dizer assim, ó: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Irmãos, preste atenção nisso. É muito bom a gente se preocupar com isso aqui. Sabia que nesse sentido, algumas palavras criam um poder devastador muito grande. E algumas palavras, elas são usadas para dar cada estímulo. Tem hora que a gente está precisando de uma palavra de ânimo e Deus coloca uma pessoa estratégica na nossa vida. Vai, você consegue umas palavras abençoadoras sobre nós. Então é muito bom você saber disso. É muito bom você saber. Por quê, irmãos? Aí vem o quem está ouvindo, como está sendo dito e quem está ouvindo. Há uma frase que eu procurei por todo lugar quem é o autor dessa frase, mas eu não consegui achá-lo. Olha só, ó, que legal, ó. A força da ofensa. Se você decorar isso aqui, meu amigo, você vai evitar muito aborrecimento na sua vida, ó. A força da ofensa não está no ofensor, está no ofendido. A força da ofensa não está em quem está ofendendo, mas quem está recebendo a ofensa. Se você der peso para aquela palavra vai estragar a tua vida. É assim, ó. A gente não consegue administrar, mas é um erro que na maioria das pessoas acontece. Isso acontece comigo, acontece com você também, que a gente dá um maior peso para as palavras negativas vindas das pessoas íntimas. Pai, mãe, marido, esposa, filhos, irmãos. Não, irmãos não. Irmãos, ninguém liga para o que o irmão está falando. Irmão é um negócio para a gente xingar mesmo. Irmão de sangue, irmãos. A gente parece que nasceu para ter umas tretas com eles, né? Então, palavra de irmão, o pau quebra sempre, mas não liga não, porque depois acaba tudo bem. Mas o pai, a mãe, o esposo, o noivo, a noiva, o melhor amigo, cara, umas palavras ruins dos lábios dessa pessoa que a gente ama, que a gente tem intimidade, elas machucam muito. Quando o indivíduo é distante de você, quando a pessoa, é que nem a irmãzinha estava vindo para a igreja toda lindona, quando ela vira a esquina ali do posto aqui embaixo, um bêbado na calçada passa por ela e fala: ô, sua feiosa. A irmã, uai, eu estou indo tão bonita para a igreja. Ela, em vez de ficar quieta, vir para a igreja, ela olha para o bêbado: e você, seu bêbado, sujo? Não pode fazer isso, irmão. Aí o bêbado falou para ela: só que amanhã eu já estou bom. Você vai continuar do mesmo jeito. Amanhã eu vou estar bonzinho. Você, irmã, não responde bêbado. Mas a palavra, ela só vai ter poder quando a pessoa que está dizendo é uma pessoa muito próxima e quem está ouvindo acredita. Qual é o exemplo que eu tenho? Eu tenho 2 parentes meus, ambos já faleceram, em que meu tio, ele sempre tinha umas palavras muito negativas com relação ao filho dele. E a todos nós, assim, os adolescentes, para o meu tio, não prestava para muita coisa não, mas ele lançou muitas palavras negativas em cima do meu primo. Irmãos, eu não acredito que meu primo acreditava naquelas palavras,
mas ele seguiu o caminho daquelas palavras ruins. E meu primo realmente morreu muito cedo, morreu numa vida não muito agradável, mas assim, sempre quando eu falo isso de quem está falando e a pessoa acreditar e começar a agir em cima daquelas palavras, ao contrário também, tá? Se a palavra tivesse poder, era só você dizer, né, qualquer coisa abençoadora sobre a vida de uma pessoa. Tudo bem, você está abençoando a pessoa, mas essa pessoa precisa acreditar nessa bênção e tomar atitudes que comprovem que ela acredita nessa bênção. Vou chegar para o pastor Roque e falar: Roque, você vai ser o melhor psicólogo, você vai se formar, vai ser o melhor psicólogo, Roque, eu recebo, aí no mês que vem, tranca a matrícula, não vou estudar mais não. Pô, que poder que teve essa palavra? Vocês entenderam isso? A gente chega, filhos mesmo, abençoa os filhos, declara que o filho vai ser uma bênção tal. Se o filho não acreditar nisso, se ele não tomar atitudes em cima dessa bênção, as minhas palavras nunca terão poder. Então, irmãos, vocês entenderam isso? Do que está dizendo e como está sendo ouvido. E além, sabe, o indivíduo precisa acreditar e agir, tomar atitudes que comprove no que ele está acreditando. Então as palavras terão sempre poder. Agora eu quero alertar vocês. Há um versículo bíblico que é preciso sempre ser lembrado. Mateus capítulo 12, versículo de 35 a 37. A Bíblia vai dizer assim, ó. Olha, preste muita atenção nisso, isso aqui é uma revelação profunda da palavra. Depois, ou melhor, a Bíblia diz assim, ó: o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhe digo, olha só, irmãos, versículo de número 36. Mas eu lhes digo, isso aqui é a palavra de Jesus: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Dará conta de toda a palavra. Eu estou lascado, porque o que eu já falo de palavra inútil, eu vou ter que falar, gente do céu, toda a palavra. Mas a expressão da Bíblia aqui, a palavra vem da frivolacidade das palavras. Palavras negativas que são lançadas em forma de maldição sobre as criaturas de Deus, sobre a criação de Deus. Então, assim, ó, de toda palavra inútil que tiverem falado, olha só, irmãos, versículo 37, você não pode esquecer disso. Eu vou entrar no céu, quando eu estiver olhando assim, vendo você descer para o inferno, eu vou falar: ó, eu avisei, estava lá, você estava lá na igreja. Ninguém vai para o inferno aqui, irmãos, porque todos aceitarão Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e vão comigo. Pois, olha versículo 37, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Há poder, quando que a palavra tem poder, irmãos? Quando ela sai dos lábios de Deus, e são decretos de Deus. Quando que a palavra tem poder? A última variante, quando Deus permite que ela tenha poder. Você pode falar um monte de coisa, mas se Deus não colocar, não permitir aquilo. A palavra também tem poder quando você acredita nela e toma atitudes em cima desta palavra. Se a pessoa passar a vida inteira falando que você não presta, você acreditar que você não presta e tomar atitudes que provam que você não presta, você não presta. Vocês entenderam o que o pregador está tentando dizer, gente? Precisa acreditar, e não basta acreditar, tem que tomar atitudes. E por fim, irmãos, para a salvação é preciso usar a palavra. Eu quero chamar o André aqui com a sua equipe, porque eu quero ler esse versículo com todos vocês em pé. Fiquem em pé, por favor. Olha o que a Bíblia diz sobre o poder da palavra. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com sua boca, presta atenção, que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração, ou seja, tomar atitudes, que prove que você é uma pessoa que confessa e crê nesse Cristo,
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Posso ouvir um glória a Deus? Não saia daqui nessa noite, entre você e Deus aí, fala: Senhor, eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. E não prometa nada para Deus não. Diga para Deus: Deus, eu preciso mudar naquilo que o Senhor acha que eu preciso mudar. Esquece das doutrinas das igrejas, esquece, fala assim: Senhor, o que eu preciso mudar? Eu quero andar demonstrando que eu creio em Ti, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Esta palavra tem poder, a palavra que nós confessamos quem é Cristo e as atitudes que tomamos depois de confessá-lo. Amém, igreja?